Senhores, bem-vindos de volta ao canal Deus Acima de Tudo e Todos. Eu escrevi um livro chamado Estação Espacial Fyodor 1 em Marte. Vou mostrar para os senhores aqui do que se trata e vamos ler uma resenha que fizeram sobre o livro, ficou muito interessante. Bom, esse livro está disponível na Amazon grátis para quem tem Kindle Unlimited, assinatura mensal, ou R$ 6,99 para comprar. Os senhores podem ler tanto no computador, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Esse aqui é o livro. Se eu tivesse que precisasse ler, eu poderia ler aqui diretamente. Ou no computador, então, ou no tablet, ou no smartphone, ou no aplicativo Kindle, que eu já mostrei algumas vezes para os senhores. Esse livro se trata do seguinte, eu vou ler aqui a sinopse. Nesta distopia futurista de ficção científica, o Brasil foi dividido em diversos países após uma sangrenta guerra civil. Em 2198, após décadas de conflito, a República Antifascista de Brasília está à beira do total colapso econômico. Seu grande orgulho tecnológico, a Estação Espacial Fyodor 1, na órbita de Marte, está prestes a ser fechada, quando um dos seus experimentos finalmente parece estar prestes a dar frutos. Então, antes da gente ler a resenha aqui, é uma influenciadora de Instagram chamada Juliana Padilha, que fez a resenha. Parece que tem uma outra pessoa aqui também, deixa eu ver. Bom, enfim, é Juliana Padilha é o nome da pessoa que fez a resenha que eu quero ler. Mas resumindo então aqui a história, se passa numa distopia que o esquerdismo, o feminismo atingiram seu mais alto grau no Brasil, porém o Brasil foi dividido em vários países. Uma guerra civil, ia ser socialista, não ia. O Sudeste se tornou uma nação, o Centro-Oeste outra, e o Centro-Oeste, que inclui Brasília, se chama República Antifascista de Brasília, que é obviamente uma nação esquerdista, e esse Fyodor aqui, que é esse cidadão aqui na capa, ele é o grande líder deles, é o presidente deles há quase 200 anos. E ele já sobrou só o cérebro e um rosto artificial dele, mas de orgânico só sobrou um cérebro e tal, e eles têm umas máquinas para manter ele vivo e tal, e ele é o presidente eterno da República Antifascista de Brasília e tal. E a, a trama se desenvolve nessa estação espacial que é o grande orgulho tecnológico dessa nação esquerdista. Então, nós vamos ler a resenha dessa pessoa, dessa menina chamada Juliana Padilha. É uma influenciadora de Instagram que ela é especializada nisso. Ela faz resenhas de livros, etc. Então ela começa aqui dizendo, não sei se dá para aumentar isso, acho que dá para aumentar um pouco aqui. Boa noite, como vocês estão? Quero deixar claro que eu amo ficção científica, porém sou meio leiga em diversos assuntos. É uma menina jovem, deve ter uns 22 anos, 23 no máximo. Acho que 21, sei lá. Enfim. Fiquei um pouco com receio de postar essa resenha e falar algo errado, mas enfim, o livro é maravilhoso, ela diz. Então ela gostou do livro. Ambientado no ano de 2198, Estação Espacial Fyodor 1 em Marte, orgulho da República Antifascista de Brasília e seu grande líder imortal Fyodor. Depois eu explico para os senhores por que esse título gigantesco é uma história razoavelmente interessante. Escrito por Wagner Paiva Fernandes, nos mostra um grupo de pesquisadores com urgência em finalizar um novo projeto. Vou beber um gole d'água, com licença. Tendo nele o objetivo de conhecer outras dimensões e universo. Isso na Estação Espacial em Marte. Né? Porém, considerado perigoso, fez com que fosse banido de se realizar na Terra e agora os governos mundiais estão se unindo para proibir também que seja realizado em Marte. Então, o último lugar que dá para fazer esse experimento é em Marte, mas já está por pouco também. E diz a moça, a Juliana, algo que me chamou a atenção e achei simplesmente genial foi o fato de que caso alguém se envolva em um relacionamento heterossexual, ou seja, homem com mulher, deveria pagar uma tarifa mensal para poder manter esse relacionamento. Além disso, além de haver uma punição para o cristianismo. Afinal de contas, senhores, se trata de uma distopia em qual a esquerda chegou até as últimas consequências. Então, a heterossexualidade se tornou proibida,
atividade criminosa, tem que pagar uma tarifa, etc., mensal. E o cristianismo também se tornou proibido. Esse livro é muito ao contrário da nossa realidade e ao mesmo tempo curioso. É tudo muito futurista e ao mesmo tempo tão cheio de detalhes, incluindo a separação do Brasil e suas políticas, como eu já expliquei para os senhores. Nessa distopia, o Brasil é liderado por Fiodoro o Imortal, o homem considerado mais máquina do que humano. Na realidade, eu e o autor consideramos um cadáver, com apenas o seu cérebro sendo do seu corpo original. Uma invasão intergaláctica acontece dentro da estação Fyodor e uma reviravolta acontece mudando os destinos, o destino de todos ali presentes. Senti muita adrenalina na leitura. É como se eu conseguisse ver cada segundo do livro em minha mente como um filme. É sem dúvida um livro 5 estrelas. Estação Espacial Fyodor 1 em Marte, orgulho da República Antifascista de Brasília e do seu grande líder imortal Fyodor. Está disponível gratuitamente para assinantes Kindle Unlimited. Aproveite. Então eu agradeço aqui a Juliana Padilha, que fez uma excelente resenha. Eu gostei muito. Claramente ela leu o livro, claramente ela entendeu o livro. Vou mostrar mais algumas coisinhas do livro, mas antes, só relembrando para os senhores, quem tiver interesse, está na Amazon, é grátis para Kindle Unlimited, e por apenas R$ 6,99 os senhores podem comprar tal para ler em diversos dispositivos, computador, smartphone, tablet, etc. Caso comprem, caso leiam, por favor deixem sua resenha, sua avaliação lá no site da Amazon, eu ficarei muito satisfeito. E vamos aqui dar uma olhadinha em alguns trechos aqui quase tudo na Estação Espacial Marte Fyodor 1 era alimentado por cristais de musquênio, metal radioativo encontrado exclusivamente na superfície de Marte. Laboratório experimental avançado, porém, era suprido por placas solares a fim de evitar contaminação dos resultados pelas qualidades particulares do musquênio. Eu vou, só para dar um gostinho para os senhores de como é a narração, a narrativa, como é o ritmo, etc, etc. A Estação Espacial Fyodor 1 é a alegria e o orgulho da República Antifascista de Brasília. Representa o triunfo tecnológico da nação socialista ante seus adversários capitalistas, sua principal rival, a República Democrática do Sudeste, ou seja, o sudeste do Brasil, São Paulo, Minas, etc., se tornou uma nação independente após a Guerra Civil, etc. Aqui, Daini Leftino não tem motivos para considerar Jeremias seu inimigo, ou pelo menos assim ele compreende. Há 10 anos eles tiveram um breve relacionamento. Ele tinha 25 e ela 19. Talvez tenha sido um erro se relacionar com alguém mais jovem, mas ele também era extremamente inexperiente. O namoro foi mantido em segredo, pois Jeremias não tinha dinheiro para pagar a multa por relacionamentos heterossexuais, uma tarifa mensal que o governo cobrava de todos que mantivessem envolvimento romântico com pessoas que não fossem do mesmo sexo. No entanto, após 7 meses, Jeremias descobriu que Daine o estava traindo com 2 mulheres, pois uma delas entrou em contato cobrando do futuro mecânico que terminasse o namoro sob pena de ser denunciado ao regime de Fyodor. Então vamos mais um trechinho aqui para frente. O cérebro se mantinha vivo com doses cavalares de medicamento regenerativo produzido a partir de uma alga raríssima encontrada em Europa, uma das 79 luas de Júpiter. Era importante para a manutenção do regime que o cérebro de Fyodor permanecesse orgânico. O upload e download de mentes era lugar comum desde 2130, mas a maioria dos seres humanos não aceitava os androides que recebiam esses downloads como pessoas reais. Na melhor das hipóteses, eram consideradas uma cópia grotesca da pessoa original e, por isso, muito embora alguns sintéticos imortais, como eram chamados, ocupassem cargos públicos ao redor do mundo, certamente nenhuma população aceitaria um ditador sintético. Assim, o crânio de metal de Fyodor, chamado pelos brasilienses de Fyodor o Imortal, ostentava uma redoma transparente no topo para que todos os brasilienses pudessem ter certeza que era realmente o ditador socialista que regia a República Antifascista de Brasília, ou RAB, e não uma cópia de sua mente.
A jovem, porém, sofria de episódios de fúria descontrolada, matou a criança quando tinha apenas 4 meses. E assim segue, senhores. Se passa nessa estação espacial. É uma história extremamente interessante. Estou muito curioso para saber o que os senhores vão pensar dela. E deixem, por favor, sua avaliação. Estou extremamente ansioso para ouvir o que os senhores acham. Estou muito feliz com essa história. É uma história que eu gostaria de ter escrito já há muito tempo. Eu tenho vontade de escrever alguma coisa de ficção científica. E só para encerrar, explicando o que é esse título enorme. Quando eu terminei de escrever esse livro, eu pensei em chamá-lo de Fyodor 1, o livro, mas eu pensei, mas não faz muito sentido, não explica o que é o livro, né? Fyodor 1, o que vão pensar, o que é? É um autor russo, um robô autor russo. E daí eu procurei pesquisas na internet qual eram os títulos dos livros de ficção científica mais vendidos da história, mais populares da história. E descobri que o mais vendido era Duna, 1984, Fundação. Esses são os 3 livros de ficção científica mais vendidos. Ou seja, era uma única palavra, uma palavra de 4 letras, é uma palavra de 6 letras, 7 letras. Então, números, 1984, números. Daí eu falei, eu não vou conseguir fazer um título tão sucinto quanto esses gênios, Frank Herbert, Isaac Asimov, etc., fizeram, George Orwell, em tão poucas palavras, em tão poucos caracteres. Então eu vou fazer o exato oposto, eu vou fazer o mais longo título de todos. E daí surgiu Estação Espacial Fyodor 1 em Marte, o orgulho da República Antifascista de Brasília e do seu grande líder, o imortal Fyodor. Propositalmente um título gigantesco pela minha frustração de que jamais eu conseguiria fazer um título interessante com poucos caracteres. Então, obrigado a menina Juliana Padilha, que fez uma excelente resenha, sensacional. Meus parabéns. A Juliana Padilha é o Instagram dela. E obrigado aos senhores que assistiram esse vídeo, obrigado a quem vai ler o livro. E lembrando que, se os senhores tiverem interesse em ler outras coisas do canal, procurem, digitem Wagner Paiva Fernandes na Amazon. São 40 livros agora. O novo livro já saiu hoje, ainda não está aqui na listinha, mas são 40 agora. Em breve vou fazer um vídeo sobre ele. Creio que os senhores vão achar bastante interessante também. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Se eu não os ver antes disso, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. Que Deus nos abençoe em 2024. Que seja um ano melhor do que foi 2023. E até a próxima.